Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Estruturando Podcast. Esse podcast que tem a missão de revelar os bastidores da jornada empreendedora para você, que assim como eu, fez essa queima da ponte. Sol, seja muito bem-vinda ao Estruturando Podcast. Ai, que delícia vir aqui. Eu tava querendo muito conhecer esse projeto maravilhoso que a Milena tá tocando com tanto amor e transformando tantos negócios. Eu tô muito feliz de estar aqui, Mi. Você sabe que eu sou muito suspeita para falar da Sol e para trazer a Sol aqui, porque foi com ela que eu queimei uma das minhas pontes. E foi com ela que eu caminhei por muitas pontes também, né? Nós fomos sócias, amigas, mentoras, parceiras. Nem sei o nome que se dá para essa para essa vivência em conjunto, da vivência de muitas vidas, tenho certeza disso. Mas antes de começar, eu conheço todos, acho quase todos os bastidores da Sol, mas você não. Então, por gentileza, Sol, se apresente. Quem é Sol Machado? Ai, meu Deus do céu. Depois de um final de semana imerso na minha biografia. Se eu não falar exatamente, Oxi. né? Oxi. Muito grata de novo em estar aqui. Então, eu sou Sol Machado. Realmente trilhamos muitas pontes, né? Pontes quebradiças. Pontes mais firmes, né? E ao longo dessa trajetória, as minhas pontes, né, e os meus processos também foram se construindo, se solidificando, e isso é bem marcante, né, na nossa parceria. Muitas pessoas viram muito desses nossos sonhos, né, sendo solidificados e construídos. Então, eu sou uma apaixonada pelo direito. E quando eu falo direito, eu já trago pessoas, né? Então, eu revisitei essa paixão. Olha só. E percebi que a paixão pelo direito é também pela leitura, né? Então, pelos livros existe uma paixão muito grande, e eu acho que esse curso também me trouxe essa possibilidade de leituras transformadoras. E aí a leitura de pessoas, né? Então sempre fui muito ligada com o direito do trabalho, com o direito empresarial, sempre me tocou muito, mas sempre me tocou de uma maneira aonde a vertente pessoa viesse primeiro, né? Então, o olhar pro ser humano sempre foi muito presente, e todas as vezes que eu me desviei desse olhar e fui para um outro caminho, foi mais desastroso, né? Onde eu não conseguia vivenciar de fato o ser humano primeiro, né? E a lei primeiro, as coisas começaram a se inverter. E foi um momento que começou a não fazer tanto sentido. Que eu acho que foi aí que quando as nossas pontes se cruzaram, né, Mi? Sim. Foi exatamente nesse momento onde a justiça, né? E aí a gente compartilhou de um chá, não era nem um café, de um chá muito marcante, onde a gente percebeu que a ponte estava ficando molenga, não fazendo tanto sentido, né? E foi o momento que eu achei, de fato, que o direito não fazia sentido. E fiquei muito triste, porque eu sempre gostei muito, né? E naquele momento a gente começou a trocar bastante e a criar esse laço, novas possibilidades. Então, acho que as nossas pontes se encontram nesse momento, onde a gente partilhava de um valor, e partilha, né, de um valor muito forte entre nós, que é a justiça, né? Então, a justiça começou a não funcionar mais no ambiente no qual eu estava, e eu achei que não fazia sentido, né, meu direito do trabalho. Você sabe que quando a gente tomou esse chá, eu não sei se você já teve um chá revelador como o nosso, com alguém que te ajuda a olhar para os seus bastidores, né? Isso é um fato. Nós estávamos numa encruzilhada, acho que essa seria a palavra, tanto eu quanto a Sol. E isso é muito comum para você que está nos escutando, para você que está nos assistindo, na hora de uma transição. A transição, ela é sempre um grande ponto de interrogação, não externo necessariamente, mas interno. É a hora que aquilo que você faz não conversa com quem você é. Ou aquilo que você faz deixou de conversar com quem você se tornou ao longo da jornada, porque tem essa possibilidade também. Sim. E daí
tem uma grande questão, né? Tem um grande X da questão, que é saber quem eu sou. E se tinha algo que dialogou muito em nós duas naquele chá, era saber quem a gente era. E se tinha algo que era muito forte em duas, era essa justiça e esse amor por pessoas, né? Isso realmente ficou muito nítido e por isso que possibilidades e projetos e parcerias e sociedades surgiram desse chá. A grande questão é, será que todo mundo sabe quem é a Sol? Você acabou de sair de uma formação, aliás, você não disse o nome, gostaria que você dissesse. Né? A Sol é uma grande especialista comportamental que acabou de sair de uma formação extraordinária, da qual eu sou suspeita para falar. E essas formações, né, as ciências comportamentais, essa jornada, ela diz muito sobre o trabalho sobre si, que é o primeiro de todos os trabalhos. Então, se você que está nos assistindo, está se sentindo numa encruzilhada, está com esse ponto de interrogação, ou porque ele brotou internamente, ou porque a vida te trouxe esse ponto de interrogação, que pode ser um dos casos também, né? Te trouxe esse questionamento, né? Algo aconteceu externo. Saber quem você é pode te ajudar a escolher melhor. E daí, as ciências comportamentais e a formação que você acabou de sair diz muito sobre isso. Queria que você falasse sobre. Eu comecei contando um pouquinho do direito, né, e como começou primeiro o nosso relacionamento, porque ele diz muito sobre o lugar onde eu estou hoje. Se eu não tivesse vivenciado aquele momento, né, de transitar pela dúvida, de entender se de fato era aquilo, e que fique um ponto bem forte aqui, que a gente vai voltar, né, nesse ponto, o que me doía mais era isso ou aquilo. Né? Então, eu ficava muito mexida com isso, né? Nossa, eu sei fazer isso, mas não vou fazer mais. E com isso eu fui construindo a minha trajetória, a minha carreira, com muitos atendimentos empresariais, atendimento de escolhas de carreira, e tudo isso sempre envolvendo o ser humano baseado no comportamento dele, né? Então vieram formações de eneagrama, onde a gente compreendeu exatamente como que era o movimento feito pelo ser humano, né? Por que ele fazia determinadas escolhas em um determinado momento e para outras questões eram outros movimentos. E outras motivações. E aí a gente olha para uma mandala completa e repleta de possibilidades e caminhos que o ser humano pode fazer. E aí, de novo, veio de encontro com o que eu acredito, que não é isso ou aquilo. Você vai fazendo escolhas e construindo a solidez do seu humano integrado, né? E aí veio o MBTI, onde a gente foi pro Filipelli, né? E trouxe mais uma formação do ser humano também, de olhar a sua personalidade, de entender, de compreender. Ao longo desse caminho, eu também senti muita necessidade de entender o ser humano aprendendo, porque isso era algo que nos tocava e me toca muito. Como que o ser humano, ele faz o processo de aprendizagem, né? A Mi sempre falou muitos, né, Sol, que sabem o que querem, mas tem um desafio no processo de aprendizagem, algo que aconteceu lá no primeiro setênio, né, no segundo setênio. E daí, na hora de manifestar, tenho dificuldade. E daí a gente foi estudar muito sobre métodos de aprendizado, exatamente, né? E o quanto isso influencia até no meu processo de autoconhecimento. Total. De autodescoberta, né? Porque uma coisa que tanto eu quanto a Milena sempre falamos, não dá para dar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou encontrar muita coisa no Google, né? E hoje era Gepeto, né? o grande GPT. né? O grande chat GPT, muitas coisas vêm prontas. Mas fazer a leitura daquilo e entender o que aquilo influencia na minha vida, no meu eu, na minha gestão, aí muda tudo. E aí é você, aí é o ser humano, né? E com isso a gente foi se aprofundando, eu entrei também para a gestão empresarial, para entender ainda mais sobre os processos, sobre o quanto as definições internas da empresa influenciam, né? Então também tem o comportamento, mas também tem um jeito, né? Um jeito prático de ser feito tudo isso, né? E
você bem falou, né? A minha última formação agora que está mais latente é o programa Germinar, né? Que trabalha com a antroposofia, que foi um lugar, né? Eu estou nessa formação há uns 7 meses, que foi o lugar que eu procurei-me para conseguir, de fato, integralizar tudo isso, né? Integralizar todas essas vivências, né? Porque ainda me doía muito ou isso ou aquilo, né? Ou o educacional, ou o universitário, ou o empresarial, né? Porque muita gente ainda pergunta: você está na universidade X, né? E ainda me dava um bloqueio de falar: não sei, né? E me sentia mesmo num trilho que não estava, né? Um trem Integrado. que não estava no trilho, né? Ele estava andando naquele caminho, eu sabia que era um caminho certo, mas ainda me sentia perdida, né? E foi aí que essa integralização começou a acontecer, né? Isso é muito importante você trazer, porque, bom, nós atendemos muitos empreendedores ao longo dessa trajetória. E é muito comum, quando a pessoa vem para um processo de estruturação, ela achar, né? Visto algum guru na internet, que é sobre queimar a ponte e excluir tudo o que aconteceu. Né? Então, eu fiz uma transição, deixei de ser isso para ser aquilo. E nós não deixamos de ser nada. Você não interrompe a sua vida. A sua vida é sempre para frente. A sua marca pessoal vem com você desde que você nasceu. A sua história vem com você desde que você nasceu, ou melhor, até antes, né? Na sua concepção. Dava pra gente trazer muitas coisas com relação a isso. E a pessoa chega para estruturar um servir, para estruturar um negócio, querendo excluir partes da sua história. E tudo que você exclui te persegue. Entende? Se rebela. Agora, tudo aquilo que você inclui e integra, soma ao que você faz. Então, se você está aqui nos assistindo, e acho que a Sol ela é testemunho vivo disso, dessa integralização, porque não é sobre ser isso ou aquilo, é sobre isso e aquilo, e a partir dessa convergência, como que eu trago melhor a partir de agora para o outro, é para aquilo que eu me predisponho a usar os meus talentos, natos ou inatos, que eu desenvolvi ou que vieram, né, de fábrica e eu fui lapidando, que a gente falava muito sobre isso no NUC. A partir disso, a partir de toda essa vivência, a partir de todo o background que você traz, a partir do sistema familiar que você veio, da escola que você estudou, do vestibular que você fez, da primeira graduação ou da segunda, dos cursos, das formações, todo esse fio vermelho que interliga todos os pontos da vida e que nos trazem hoje até aqui, faz com que a Sol seja uma consultora única. É por isso que essa dupla dinâmica que muita gente já viu, nós duas atendendo juntas, isso foi muito comum por muito tempo e continua sendo, porque a gente continua com muita parceria, muita coisa viva brotando. São olhares diferentes. A gente pode ter feito a mesma formação de MBTI, a mesma formação de Enneagrama, né, o mesmo processo comportamental, a mesma graduação em gestão empresarial. O olhar é único, porque ele passa pela Milena. Ele passa pela Sol. E é por isso que a gente precisa, né? E a Milena me ensinou muito isso, né? O quanto é importante olhar primeiro para si, né? Primeiro para o eu. E ao longo, né, de todo o processo, e é isso que eu trago muito nos meus atendimentos, a gente conseguiu fazer tudo isso, mas como, né? Como? Todo mundo pergunta. O primeiro passo é fazer a pergunta certa, né? O primeiro passo é entender o que de fato está acontecendo e ter essa força de ir até as profundezas, né? Então, hoje, eu trabalho muito com as empresas, compreendendo esse ecossistema, esse mecanismo e como aprofundar e entender de fato o que está acontecendo e o que precisa ser ajustado. Porque, por muitas vezes, a gente olha só o que está acontecendo por fora, né, Mi? Então, é muito mais fácil. Eu entendo que aqui está desalinhado com aqui. Parece que eu não estou fazendo mesmo o que precisa ser feito ou precisa ser entregue, né, no meu servir.
Mas por onde eu começo? E você sabe que essa é uma grande questão, né? Porque muitos olham só sintomas. Sim. Chegam com sintomas. Faturamento, venda, pessoas, liderança intermediária, problema é isso, problema é aquilo. E sempre quando nos perguntam, nossa, como que em 4 anos vocês estruturaram uma empresa em 3 nichos diferentes, nós tínhamos 3 nichos de atuação, mais de 4.900 alunos, mais de 18 cidades, com investidor que era player, né, crucial daquele nicho. Como? Como? Começando do zero, com investimento nulo, Sim. do zero. Como? Como? E a Sol trouxe isso e eu gostaria que você levasse isso para sua vida, né? O fruto, ele é reflexo da qualidade e da profundidade da raiz. Vou repetir, o fruto, que é o que todo mundo vê, né? Era muito bonito ver o número de alunos, ou o número de cidades, etc. Que é o que está dando, né, de sintoma, de superfície. A qualidade é de acordo com a profundidade, com a qualidade da raiz. E como pessoas profundas que somos, a gente nunca fez nada superficial, nem antes, nem durante. Muito menos agora. Exatamente. E falando em raízes, né, em plantio, você planta um CNPJ baseado no seu CPF. Total. Né? Então, o que vai surgir daquela empresa, daquele CNPJ, é parte de quem você é. Né? E parte do que aquele CNPJ são outros CPFs que precisam estar integralizados, eles precisam se integrar, eles precisam entender, né? E a Silvia fala muito sobre isso, né? A coxa de retalhos precisa estar costurado as histórias, né? Então, fui contando o quanto a minha história foi se costurando. Hoje, na gestão empresarial, eu uso muito do direito, então a minha expertise de ler contratos me ajuda muito e facilita muito o andamento de como eu ajudo um empresário a ir para o próximo passo. E aí, como o processo de estudos para treinar os colaboradores está muito integrado. Só que eu preciso entender que eu preciso me aprofundar para costurar esses retalhos, Exato. né? Então, se eu estou com um problema com os meus colaboradores, eu preciso fazer com que eles sintam essa sinergia entre si. E surge da onde? Das raízes da empresa. Você sabe quais são as suas raízes? Você sabe, né? E consegue descrever o porquê você está nesse servir? Né? O seu financeiro, né? Então eu chego e falo, qual é o seu principal e maior problema hoje? É o financeiro. Tá, mas quais são as raízes desse seu problema financeiro? É porque você vai no banco e não dá para sacar todo o dinheiro e contar na hora? Esse é o seu problema no financeiro? Né? O problema no seu financeiro é compras? Você compra demais, vende de menos? O seu financeiro é o quê? Você vende demais, não tem estoque? O seu problema é o colaborador que está faltando, então isso interfere na mão de obra, e aí você não consegue entregar. Você precisa olhar muitos outros detalhes antes. E a gente o quer sintoma remédio, é o financeiro. Né? A gente quer o remédio logo, me dá a dipirona, e aí eu sigo. E esse olhar, né, que o universo propôs, né, e a gente conseguiu abraçar, é olhar e se olhar como esse indivíduo integral. Né? Esse final de semana ele trouxe muito latente isso, o quanto o indivíduo ele nasce lá com seus pais, né? Ele nasce lá. A sua empresa, né? Onde você está hoje, a ideia nasceu muito lá atrás. Exato. Né? E cada um dentro desse ecossistema também tem uma história e faz parte do resultado que você está colhendo hoje. Então precisa ser olhado todas as raízes que compõem essa grande floresta que é a sua empresa, né? Porque é feita de várias raízes. Várias raízes. Bom, para finalizar aqui o nosso episódio, repleto de raízes muito profundas, que se manifestam nessa estruturação, que se manifestam nessa gestão, eu gostaria aqui de deixar uma frase e pedir para Sol um último recado para quem está nos assistindo, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe resolução de problemas sem profundidade no ser. Eu acredito que isso move,
né? Isso nos move e nos moveu ao longo de toda a nossa trajetória e continua nos movendo hoje. Sol, deixa um último recado para quem está nos ouvindo. Escolha aprofundar, escolha se aprofundar no que te toca, né? Nesse olhar, né, que você tem sobre o mundo, com certeza vai transformar o seu servir, seja ele o seu eu, né? CPF, CNPJ, feito de uma pessoa ou com uma grande equipe. Tudo parte de você. Uou, que episódio profundo! Esse foi mais um Estruturando Podcast. Aliás, se você deseja entender um pouquinho sobre essas raízes do seu CPF que pode estar impactando seu CNPJ, confira o próximo episódio com a doutora Carol Fontes. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Teve som, né?